Olá pessoal, tudo bem com vocês? Satisfação estar aqui mais uma vez, agregando valor à sua preparação aí por meio dos conhecimentos aqui da nossa matéria de língua portuguesa. E eu separei uma questão da banca CESP-Sebrasp aí, que foi aplicada no concurso do STJ para o cargo de analista judiciário, tá? É uma questão que nos pede conhecimento sobre vírgula, ok? Vamos entender aqui essa cobrança? Olha só. O comando da questão me diz o seguinte, ó, com relação às estruturas linguísticas e à pontuação do texto, julgue os itens que se seguem, tá? Aí ele me diz o seguinte, na linha 40 é obrigatório o emprego da vírgula após o travessão. Pessoal, a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, tá? A gente vai retornar o texto aqui, mas de antemão, já te adiantando, você vai encontrar isso aqui, ó, um travessão e após esse travessão uma vírgula. Aí o texto quer saber se essa vírgula é ou não é. O texto quer saber o seguinte, é obrigatória essa vírgula? Tá? Antes de nós retornarmos aqui ao texto, quero relembrá-los que a vírgula, tá, ela serve para coordenar termos, né, coordenar, enumerar, né, ela serve para marcar antecipação de termos ou orações, ok? A vírgula serve também para marcar intercalações, a vírgula serve para várias coisas, né? Marcar uma elipse de um termo, ok? Volta aqui para mim rapidão. A gente vai retornar o texto agora para a gente analisar o fragmento que ele me pediu aqui da linha 40, tá? Mas o que é que eu quero que você perceba durante a minha análise dessa questão aqui? Que a vírgula ela tem uma série de funções, tá? E em muitos casos em que eu posso utilizar a vírgula, eu poderia, por exemplo, utilizar o próprio travessão, ok? Porque o travessão também serve para marcar uma intercalação, né, de um fragmento num texto, principalmente se esse fragmento ele tiver uma extensão muito grande, tá? Eu poderia utilizar os parênteses para marcar essa intercalação, tá joia? Poderia inclusive utilizar o ponto e vírgula com a mesma, no lugar da vírgula também, para enumerar termos, bacana? Tá? Agora, por que a gente prefere utilizar o travessão? Por que a gente prefere utilizar a vírgula, sendo que em muitos casos eles são intercambiáveis, né? Eles podem ser utilizados uns nos lugares dos outros, tá? Porque vai depender da forma como o texto está estruturado, ok? E é isso que eu quero te mostrar aqui. Olha só, um outro ponto importante aqui, antes de nós voltarmos ao texto, é que você perceba que eu vou ter uma estrutura intercalada aqui entre esses dois travessões. Vou ter dois travessões aqui, ó, que vai estar intercalando alguma coisa aqui no meio. Então, vou ter algo escrito aqui no meio, ó. Ou várias orações, enfim, eu vou ter um trecho do texto aqui, ok? Então, esses travessões aqui, eles vão me marcar o quê, professor? Uma intercalação de algo. Normalmente a gente faz isso quando a gente quer chamar a atenção do nosso leitor, beleza? Mas a pergunta é, essa vírgula é obrigatória? Aí a gente vai ter que decidir, a gente vai ter que analisar isso lá no texto, tá? Então, retornando aqui ao texto na linha 40, ele quer saber desta vírgula aqui, ó, tá? E aí, ó, o que eu quero que você enxergue aqui para a gente analisar essa questão? Que a língua portuguesa ela está estruturada com base no princípio da ordem direta. Tá? Para que a gente consiga ter uma compreensão aprofundada de um texto qualquer, a gente tem que saber enxergar esses elementos aqui, ó. Sujeito, tá? Verbo. Quando o verbo pedir, né, o complemento do verbo, tem verbo que não pede complemento, tá? E eu posso ter uma estrutura com um termo de natureza adverbial. Esse termo de natureza adverbial aqui, ele pode ser um adjunto adverbial,
Pode ser uma oração adverbial. Ok? O que eu quero que você perceba aqui? Que há, né, uma ordem normal, que é essa aqui, ó. É essa ordem aqui. Beleza? Volta aqui para mim rapidão. A partir do momento, pessoal, que eu altero essa ordem natural da língua portuguesa, surge a necessidade de uma pontuação. A partir do momento em que eu pego um trecho de texto e coloco no meio desses elementos, sujeito, verbo, complemento, tá? Eu vou ter que pontuar. Eu vou ter que pontuar essas intercalações, eu vou ter que utilizar um sinal de pontuação nas antecipações, se eu mudar essa ordem, tá? E é esse conhecimento que essa questão cobra, tá? Volta aqui na tela novamente. Então, primeira coisa, ó, vou querer que você enxergue aqui essa intercalação que eu vou destacar com marca-texto. Ó, o travessão começa aqui, ó, e ele me coloca um monte de coisa. Ó, por exemplo, nananã. Aí ele me fala um monte de coisa aqui, ó. Até aqui. Então, pessoal, esse travessão ele está aqui, tá? O travessão está aqui, ó. O travessão está aqui para marcar uma intercalação. E mais do que isso, ó, dentro do travessão eu já tenho aqui a presença de vírgula. Aí, como ele utilizou vírgula, ele está coordenando trechos aqui dentro com ponto e vírgula, ó. Ok? Beleza? E ele está utilizando ponto e vírgula aqui porque ele já utilizou vírgula. Então, para ter mais clareza aqui na argumentação, nessa forma de construção aqui, ele utilizou o ponto e vírgula aqui dentro, tá? Então, beleza, matamos aqui o travessão. Agora vamos analisar a vírgula. O que eu quero que você perceba aqui, ó? Vou marcar até com cores aqui, ó, diferente, ó. E eu vou começar daqui, ó. E a gente vai analisar até aqui, tá? Pessoal, aqui, ó, quando eu vou analisar uma frase, uma oração, aliás, eu localizo o primeiro verbo, e aqui eu tenho uma locução verbal, tá? Então, aqui de cara, eu já tenho o verbo. Então, aqui eu tenho o verbo, tá? Deve reconstruir, tá? O estudioso, pessoal, é o meu sujeito. Então, aqui, ó, aqui eu já tenho o meu sujeito, ok? Aqui eu já tenho o meu verbo, que está na forma de uma locução aqui. E tudo isso aqui, ó, tanto as condições históricas até o finalzinho aqui, ó, da minha marca do período, eu tenho o meu complemento do verbo aqui, né, da locução, deve reconstruir. Beleza? Então, eu tenho esses três elementos aqui, tá? Fica faltando para a gente o elemento aqui que tem natureza adverbial. Só que esse elemento ele foi deslocado, ele está aqui, ó. Está antes do travessão, pessoal. Então, olha, aqui, ó, em para o entendimento, eu tenho todo um fragmento de natureza adverbial, ok? E esse para aqui, ele me dá uma ideia, inclusive, vou até mudar de cor aqui, ó. Eu tenho uma ideia aqui, ó. Puxar para cá, ó. Eu tenho uma ideia de finalidade aqui, ó. Né? Para o entendimento, é como se eu falasse assim, olha, com o objetivo de, com o intuito de, né? A fim de, né? Buscando ao entendimento, ou seja, estou apontando isso aqui só para você entender a natureza adverbial desse termo aqui, ó. É um termo que tem uma natureza adverbial. Certo? Beleza? Só o que aconteceu com esse termo aqui, gente? Ele foi deslocado aqui, ó, para antes do sujeito. Né? E a partir do momento que eu tenho esse deslocamento, aí, ó, essa vírgula aqui é obrigatória. E é isso que a questão quer saber. Tá? É isso aqui, ó. Por que ela é obrigatória? Porque ela marcou uma antecipação. Marcou um deslocamento de um fragmento de valor o quê, pessoal? Adverbial. É isso. Tá joia? Então, indo aqui à questão, o gabarito dessa questão aqui, pessoal, é correto. Tá?
Gabarito correto, porque essa vírgula é sim obrigatória, porque ela está marcando uma antecipação de um termo de natureza adverbial, tá? E voltando aqui para mim, termo de natureza adverbial, a posição canônica, a posição natural dele é ao final daquela sequência, né? De sujeito, verbo, complemento verbal, ok? A partir do momento que eu jogo isso lá para o começo, eu tenho que marcar essa antecipação por uma vírgula que é de utilização obrigatória, tá joia? O detalhe aqui também, que vale a pena a gente comentar, é que ele não só antecipou esse fragmento de natureza adverbial, como depois dessa antecipação, ele intercalou um fragmento de grande extensão, utilizando, para isolar essa intercalação, exatamente o travessão, ok? Então, volta aqui rapidão no texto, ó, só para você enxergar isso. Ó. Então, na verdade, aqui, ó, aqui ele intercalou um fragmento de grande extensão, né? E para isso ele utilizou o quê? Ele utilizou travessão. Poderia ter utilizado aqui, se ele quisesse, parênteses, ok? Poderia ter utilizado parênteses, tá bom? Pessoal, na maioria dos casos em que eu utilizo vírgula, tá? Sobretudo quando eu intercalo fragmentos de texto e tal, tá? Nesses casos eu poderia utilizar parênteses, poderia utilizar travessão, poderia utilizar inclusive o ponto e vírgula no lugar da vírgula, tá? Agora, por que a gente escolhe ponto e vírgula? Por que a gente escolhe travessão? Para a gente deixar o nosso texto bem articulado, tá? Porque se você já está usando muita vírgula, é melhor você utilizar um travessão, para você mostrar que você está intercalando uma coisa que é diferente do que você mencionou anteriormente no texto, ok? Então, a aplicação aqui da vírgula é obrigatória e nosso item está correto, beleza? Pessoal, satisfação em poder compartilhar conhecimentos aqui com vocês, tá? Espero que tenha sido proveitosa essa explicação e a gente se encontra no próximo item, tá? Forte abraço e bons estudos. Valeu!